Salve, salve galera! Segunda semana de Copa do Mundo hoje se completa, certo? E ontem tivemos definições já do grupo A, B e C. Seleções classificadas e possíveis terceiros melhores colocados. Hoje teremos jogos dos grupos D, E e F. Vamos começar de ontem para hoje, certo, galera? Tivemos aí o Brasil classificado em primeiro lugar, Marrocos em segundo e o Haiti. Finalmente chegou o manto do Haiti, já eliminado, mas está aqui, junto com as outras 47 seleções, certo, galera? Vamos falar de todos os jogos de ontem, os jogos de hoje, como é que tá já alguns jogos da segunda fase aí. Marrocos e Haiti foi um jogo bem movimentado, certo? O Haiti fez 1 a 0 com o Bono aos 10 minutos de jogo, um gol de letra, um golaço. Aí o Hakimi empatou, logo depois o Isidore fez 2 a 1 para o Haiti, o Salibari fez 2 a 2, já está com 3 gols na Copa. E aí no segundo tempo o Rahimi e o Yassine, um dos craques de Marrocos na campanha do título marroquino mundial de sub-20, liquidaram, fizeram 4 a 2. Marrocos está em segundo lugar, vai pegar o primeiro colocado do grupo D, que vai sair hoje, que pode ser tanto a Holanda, quanto o Japão, quanto a Suécia. Está mais favorável para ser a Holanda, certo? Haiti sai de forma histórica da Copa. Não ganhou nenhum jogo, não empatou nenhum jogo, mas fez um jogo duro com a Escócia, o primeiro jogo, que foi 1 a 0 para a Escócia. Tomou de 3 a 0 do Brasil, mas teve grandes chances de fazer gols no Brasil. E ontem também saiu na frente, fez 2 a 1, tomou um empate, tomou a virada, mas fez um grande jogo, ajudou bastante o Brasil com esses 2 gols de ontem. Certo, galera? E o Brasil contra a Escócia fez seu primeiro grande jogo ontem na Copa. Fez uma estreia ruim contra Marrocos, um jogo mais ou menos contra o Haiti, mas ontem finalmente desencantou, certo? O Vini Júnior fez 2, teve um anulado, Matheus Cunha fez o outro, Neymar jogou, o pouquinho que jogou bem, tocou bastante na bola, o Endrick também, mas o grande destaque da seleção brasileira ontem foi Ryan, que entrou no lugar de Rafinha e jogou pra caralho, mano. O Ryan jogou demais, marcou, roubou bola, deu passe para gol do Vini Júnior, o Bruno Guimarães está jogando muito também, o Alisson pegou boas bolas, e para mim ontem foi bonito de ver o hino do Brasil. A gente se emocionou aqui, certo? E o Ancelotti cantando o hino nacional. São poucos treinadores na história que eu já vi, ou que eu me lembro, eu não vi nenhum. É o primeiro de uma outra nacionalidade cantando o hino da seleção que ele está trabalhando. O hino nacional ontem do Brasil, cantado pela torcida, foi muito lindo e o Ancelotti está de parabéns. Deu para ver o brilho nos olhos do velhinho ao final do jogo, falando da vitória. Ele está levando muito a sério mesmo. Muitos treinadores que passaram pela seleção brasileira não tinham a noção que é o tamanho da seleção brasileira que o Ancelotti tem. E ele tá levando a sério. E é o seguinte, mano. O Brasil ficou em primeiro, vai pegar o segundo aqui, que pode ser Holanda, Japão ou Suécia. Para mim vai ser a Suécia, para muitos vai ser o Japão. Mas passando dessa fase aí, indo para as oitavas, o Brasil vai crescendo na Copa, hein? Acreditem no que eu tô falando. O Brasil vai crescendo na Copa. Bom, pelo grupo B, tivemos os 2 jogos de ontem, também simultâneos. A gente assistiu tudo aqui simultâneo. Ao mesmo tempo que assistia na TV, assistia pelo outro celular. Tivemos a Bósnia e Herzegovina. Sarajevo está em festa. A Bósnia está praticamente classificada para a segunda fase da Copa do Mundo, pois deve ficar entre os melhores terceiros colocados. Porque venceu ontem o Catar por 3 a 1. Gols de Alajbegovic, né? Fez 2. E o Ermin Marmemik. E para o Catar, quem fez foi o Hassan Al-Haidoz. O Afif jogou bem, mas a Bósnia mostrou muito volume de jogo, empatou na estreia, né, com o Canadá, ganhou ontem, foi para 4 pontos, certo? Canadá que perdeu ontem ficou com 4 pontos também, mas teve mais saldo de gols e a Suíça ficou em primeiro. Parabéns ao povo da Bósnia, sua segunda Copa do Mundo, a primeira foi em 2014, e já se classifica aí para a segunda fase da Copa do Mundo, uma bela campanha, certo? E no jogo mais esperado do grupo, tivemos Suíça versus Canadá, quem fez os gols. A Suíça saiu na frente com o Rubem Vargas, o David, depois o Manzambi fez 2 a 0 e o David descontou para o Canadá. O Manzambi está muito bem na Copa, chegou ao seu terceiro gol e a Suíça é a primeira colocada do grupo. O Canadá ficou em segundo, ó.
em primeiro, Canadá em segundo, Bósnia em terceiro, Catar, tchau, tchau. Catar agora só se vier na próxima Copa do Mundo, certo, galera? Bom, então, peraí, isso, Canadá, falamos dos jogos de ontem. E temos já um jogo definido para a segunda fase, que é o jogo do Canadá, que vai jogar contra... Vamos falar agora aqui, ó. Canadá, que ficou em segundo do grupo, vai jogar contra o segundo colocado do grupo A, que surpreendentemente é a África do Sul, que ganhou da Coreia do Sul. Ninguém imaginava, mas a África conseguiu ganhar com Tapelo Mazeko, ficou em segundo. Já é o primeiro jogo definido da segunda fase, é o jogo de domingo. Próximo domingo já tem África do Sul e Canadá. Eu acho que o Canadá vai passar, e o Canadá vai fazer uma campanha histórica, só de chegar às oitavas de finais. Mas a África já mostrou assim ao mundo uma campanha linda, linda. A África que jogou em 98, foi sede em 2010, jogou em 2002 também, só voltou agora, certo? A África que já teve tantos problemas de ficar fora de eliminatórias nos anos 60, 70 e 80 por causa do apartheid. A África do Sul com méritos chega. Ninguém botava fé na África do Sul, todo mundo falava da Tchequia e da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, com a derrota, está em terceiro e vai ter que esperar aí os melhores terceiros colocados. É uma das eleições que corre risco de ficar de fora, certo? Depois, o México jogou contra a República Tcheca e fez por merecer 3-0. O Ochoa entrou faltando 15 minutos para ser o terceiro jogador a participar de todas as Copas do Mundo, de 6 Copas do Mundo ao lado de Cristiano Ronaldo e Messi, jogando, porque ele não tinha jogado nessa Copa, né? Os gols mexicanos foram do Chaves, do Quiñones e do Fidalgo. Manuel Chaves. E o México fez 100% de pontuação, certo? A seleção mexicana de futebol está fazendo sua melhor campanha na história das Copas. Ficou em primeiro, agora vai esperar um dos terceiros colocados aí. República Tcheca foi um desastre, foi um fiasco e está fora. Pronto, jogos de ontem finalizados. Vamos para os jogos de hoje. Mas venha para cá, vamos falar dos jogos de hoje. Jogos de hoje. Os jogos do grupo que podem pegar o Brasil aqui, ó. Holanda versus Tunísia. Escalações. A Holanda joga por um empate para ficar em primeira colocada de seu grupo contra a Tunísia, que por enquanto é o saco de pancadas da Copa do Mundo. Em 2 jogos tomou 9 gols. O jogo vai acontecer hoje às 8 horas da noite em Kansas City e a seleção da Laranja Mecânica deve vir a campo treinada por Ronald Koeman com Verbruggen, Dumfries, Van Hecken, Van Dijk e Van den Ven, Gravenberch, De Jong e Rangers, Malen, Gapco e Summerville. O Memphis Depay novamente está no banco. O Memphis está tipo um Neymar da Holanda, certo? E os tunisianos, o treinador Hervé Renard, vão vir a campo com Damen, Valeri, Brown, Taibi, Rekik e Abid, Shiri, Slimani e Hannibal, Saad, Sebastian Tourniquet. Aposto aqui que vai ser um 5 de novo, 5-1 para a Holanda, vai ficar em primeiro e vai pegar o Marrocos. Aí já teremos mais um jogo definido da segunda fase aí, certo, galera? E no outro jogo que é muito importante para o Brasil, esse jogo é de extrema importância para o Brasil, teremos o jogo entre Japão e Suécia. O Japão que tem 4 pontos e a Suécia que tem 3. Quem ficar em segundo do grupo pega o Brasil. Bora lá para ver, bora lá para ver. O jogo será simultaneamente às 8 horas da noite também, junto com o jogo da Holanda, e será no estádio AT&T, em Arlington, nos Estados Unidos. Seleção japonesa de futebol que busca o segundo lugar do grupo deve entrar em campo escalado pelo técnico Hajime Moriyasu com quem? Não tem. Os caras falam... os caras botam aqui, ó. Japão, escalações prováveis, treinador, tal. A seleção japonesa ainda não poderá contar com o Kubo e Pumba e não falou a escalação. Mano. E nem a da Suécia tá aqui. Como é que vocês batem a nave desse jeito, galera? Pelo amor de Deus, deixa eu ver um outro site aqui pra falar das escalações de Japão e Suécia. Mano, eu dou muita risada com essas coisas que acontecem, cara. Da Veja aparece aqui. Vamos lá. Japão e Suécia.
Japão deve vir com Suzuki. Tomiyasu, Itakura e Ito. Doan, Sano, Tanaka, Nakamura, Ito e Kamada Ueda. A Suécia deve vir com Nordfeldt, Lagerbielke, Gen, Lindelof e Elanga. Bergvall, Karlström, Hayari e Gudmundsson. Gyökeres e Isaac. Técnico Graham Porter. Bom, para mim, Suécia 2, Japão 1. Brasil pega a Suécia. Vamos ao grupo da Alemanha. Vamos ao grupo da Alemanha. Estamos de Curaçao, vamos de Caribe. Ai, o que manda. Curaçao pode fazer história hoje se vencer a Costa do Marfim, hein, galera? Estamos muito na torcida de Curaçao aqui. Mas antes, teremos também o jogo da Alemanha. Líder da Alemanha com 6 pontos, que ganhou da Costa do Marfim no finalzinho do jogo, joga contra o Equador, que até agora é o grande fiasco do grupo e um dos grandes fiascos da Copa. O telefone do Pitico é muito legal, ele demora uns 6 minutos para destravar, ele fica travando. Pitico não quer aparecer mais nos vídeos, mas ele quer ficar cornetando, falando aí o que vai acontecer. Bom, pelo grupo E, Alemanha. É Alemanha, filho, Alemanha versus Equador. O que o Equador precisa? O Equador precisa ganhar da Alemanha para ir para 4 pontos e torcer por um empate de Costa do Marfim e Curaçao, para ficar com 4 pontos juntamente com a seleção da Costa do Marfim. Escalações. O jogo da Alemanha contra o Equador é às 5 horas da tarde aqui no Brasil, mais conhecido como 17 horas, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O Equador vai para campo treinado pelo argentino Sebastián Beccacessi com Renan Galíndez, Roel Ordonhas, William Pátio, Pierro Iancampier e Alan Franco. Mano, essa zaga é uma das melhores zagas do mundo, mano. Como é que pode, né? Caicedo, Pedro Vitti, Alan Minda e John Yeboah. Ener Valencia e Gonçalo Plata. Mano, o Equador teve uma das melhores seleções da América do Sul e tá fazendo esse fiasco de campanha, mano. Como que pode, né, mano? Conseguiu empatar com o Curaçao. Vamos ver se foi uma zebra ou se o Curaçao realmente melhorou. Já Julian Nagelsmann, treinador alemão, deve pôr em campo Neuer, Kimmich, Jonathan Tah, Rudiger e Raum, Pavlovic, Goretzka e Undav, Sané, Havertz e Wirtz. É um timaço, hein? De olho na Alemanha, galera. Na Copa do Mundo, a Alemanha vai ser uma das favoritas aí a partir da segunda fase, hein, galera? Vamos prestar bastante atenção na Alemanha. E agora honrando o manto de Curaçao, certo? O menor país a disputar uma Copa do Mundo, territorialmente falando e em população também. E que lindo que seria, né? Curaçao passar de fase. Curaçao joga hoje contra a Costa do Marfim, que é uma seleção fortíssima. Que Costa do Amargo, meu filho? É Costa do Marfim, mano. Bota aí. Escalações. Vamos lá. Jogo que também vai acontecer às 5 horas da tarde, simultâneo com o jogo da Alemanha, será realizado na Filadélfia, certo, galera? Curaçao do técnico Dick Advocat, que é o treinador mais velho a treinar uma seleção na história das Copas, vem para campo com o goleiraço Eloy Ron, Joshua Brennett, Julian Gari, Armando Obispo, Cheryl Fornanos e Daveron Fonville. O Leandro Bacuna, o Juninho Bacuna, o Livano Comencia e o Tahiti Chong. Jürgen Locadia lá na frente. E a seleção de Costa do Marfim, do treinador Emers Faye, vem para campo com Raya, Fofana, Doué, Kosono, Aguibador e Canan. Sangaré, Kessié e Nao Olai. Diallo, Ian Diamondé, que é o grande craque do time, e o Boni. Bom, meu palpite, minha torcida, e podem falar o que quiser. Curaçao 2, Costa do Marfim 1. Para mim, Curaçao vai fazer história, vai ficar em segundo lugar do grupo. E a Costa do Marfim vai lutar para ver se se classifica como o melhor terceiro colocado, certo, galera? E para finalizar aqui, tá faltando o grupo F, né?
jogos de hoje, grupo F. Os jogos de hoje do grupo F serão... Oh, meu Deus, o que está acontecendo? A, B, C, D, E e F. Eu tô querendo ir pro grupo do Irã e do Egito, sendo que os jogos é do grupo D. É isso que eu tô me atrapalhando. Vamos lá. Turquia e Estados Unidos. Turquia versus Estados Unidos às 11 horas da noite. Estados Unidos já é líder do seu grupo. Provavelmente vai chegar a 100% de aproveitamento, porque a Turquia tá uma lástima. O jogo é em Los Angeles às 23 horas, aqui o horário do Brasil. Os turcos vão a campo treinados por Vincenzo Montella com Gurkan, Kakir, Seki, Zelik, Demiral, Abudukerim, Bardak, Kiadoglu e Kayanoglu, Kanuzum, Koksu, Ardaguler, Arturglu e Wilds. Já os donos da casa, os anfitriões norte-americanos, o treinador argentino Maurício Pochettino vão a campo com Freeze, Freeman, Mackenzie, Tim Ryan, Arfstein, Bellhunter, Tillman, Dest e McKinney. A volta de Pulisic e Pepe. Bom, porque já está fora, Estados Unidos com certeza vai ficar com 100% de aproveitamento. Para mim, 3-1 para os Estados Unidos, certo? E outro jogo aqui que vai ser muito importante hoje, galera. Esse jogo vai dar o que falar, porque eu acredito que são duas equipes muito duras, as duas equipes lutando pelo segundo lugar do grupo aí, e eu vou torcer muito para a Austrália. Eu não gosto do Paraguai, principalmente porque tem muito jogador do Palmeiras também, principalmente por isso mesmo. Paraguai e Austrália devem entrar em campo assim hoje em Santa Clara, nos Estados Unidos, às 23 horas também. Gustavo Alfaro, o argentino treinador do Paraguai, deve pôr em campo Orlando Rio, Cáceres, Gustavo Gomes, Alderete, Júnior Alonso, Andrés Cubas, Diego Gomes e Galarza, Maurício Pulenciso e Isidro Pita, ou Bobadilha. Já a Austrália, do treinador Tony Popovic, deve vir a campo com Beach, Veria, Circati, Soltar, Bruggs e Boss, Oneil, Metcalf e Volpato, Iracundá e Touré. 2-1 para a Austrália fica em segundo no grupo e o Paraguai vai ficar torcendo para ficar entre os terceiros melhores colocados. Certo, galera? Amanhã e sábado finaliza aí todos os jogos da última rodada da primeira fase, dos grupos A ao grupo L, e a partir de domingo, com o jogo Canadá e África do Sul, começa os mata-mata, às 16 avos de final. O Brasil joga segunda-feira, às 14 horas, 2 da tarde. Para tudo! Feriado nacional. Vamos jogar às 2 da tarde contra ou Suécia, ou Japão, ou Holanda, muito dificilmente. Esse é o canal Fino da Copa, finalmente com as camisas que faltavam aí, certo? Para finalizar nossas 48 camisas das seleções. Vamos fazer um vídeo lá no campo, sábado de manhã, e vamos mandar para vocês também aí. Valeu, é nóis, tamo junto.